em exercício físico dá para você fazer com o bebê junto, sabia disso? Quem passa hoje para a gente as dicas é a Thalita Moretti. Exercícios físicos após a maternidade. Com certeza tem muita queixa das mães por aí, né, Thalita? Tem. Que queixas seriam essas? Primeiro de tudo é o peso, né? A gestante acaba ganhando bastante peso e se torna bastante difícil recuperar esse peso inicial antes da gravidez, né? Então esse é o primeiro ponto. Então logo após o parto tem aquela perda, né, de peso de bebê, de placenta, né? A amamentação acaba queimando bastante calorias, mas no finalzinho sempre sobram alguns quilinhos a mais que a mãe tem que correr atrás do prejuízo. Sem contar com a perda da massa muscular, né? Então, flacidez, falta de tonificação de pernas, diminuição de tônus do abdômen também é uma das grandes queixas. Qual seria o tempo ideal que ela teria que esperar para iniciar esses exercícios? Via de regra, para quem fez um parto normal, tem que esperar 30 dias. E para quem fez cesárea, 45 dias. Mas é sempre importante ter o acompanhamento do médico, a partir da liberação médica já pode voltar a fazer. A cesárea, por ter sido uma cirurgia, precisa de alguns cuidados adicionais, principalmente dos exercícios abdominais. Mas respeitando 30 dias para parto normal e 45 para cesárea, já é o suficiente para dar uma boa recuperação para essa mãe. Então, no caso dos abdominais, a gente preparou algumas dicas específicas para isso, para que tipo de abdominal fazer. Tem que tomar muito cuidado com os abdominais tradicionais, às vezes eles podem piorar os casos de flacidez abdominal, então a gente selecionou uns exercícios específicos para isso. Existe alguma contraindicação para algum tipo de exercício? Existe sim alguns exercícios contraindicados. Exercícios que trabalhem muito impacto não são indicados logo no início dos exercícios pós-parto, porque veja bem, nós temos um músculo que se chama períneo, que ele faz a base da nossa bacia. E esse músculo, ele até então passou os 9 meses sustentando o bebê, né? Então ele acaba se tornando um músculo muito fraco. Se a gente acaba fazendo muitos exercícios de saltos, corridas extenuantes, pode gerar problemas de enfraquecimento desse períneo, até mesmo incontinência urinária, porque esse músculo ele ajuda a segurar o xixi, né? Então, exercícios que ajudem a fortalecer esse músculo é importante e fortalecer os músculos internos do abdômen. Outros exercícios que são contraindicados para mulheres que tiveram diástase, que é o afastamento do músculo abdominal muito severa, exercícios abdominais tradicionais também não são indicados. Então tem que fazer o processo de fortalecimento dos músculos internos para depois fazer os abdominais tradicionais. Thalita, quantas vezes por semana e qual seria a duração da aula? Isso depende muito do nível de atividade física dessa mãe antes da gravidez. Então, o que acontece? Às vezes a mãe que já era fisicamente ativa, ela pode voltar com uma frequência maior, 3, 4 vezes na semana, ou para uma mãe que nunca fez exercício ou que não fez nem mesmo durante a gravidez, volta com 2 vezes na semana, sente o corpo principalmente, né? Então fez um exercício, ficou muito dolorida no dia seguinte, reduza um pouquinho, vai percebendo como o corpo reage diante desse exercício. Tempo também é relativo, né? Eu que me tornei mãe recentemente, eu tô entendendo muito mais essas mães, né? Então, se a gente conseguir fazer um bom exercício em 15, 20 minutos, a gente já consegue colher os benefícios, né? Se tem mais tempo disponível para fazer esse treino, pode se dedicar um pouquinho mais. Quando a mãe não tem com quem deixar o bebê, tem como ela trazer o bebê para fazer os exercícios? Dá para fazer junto? Tem como fazer os exercícios em casa, eu acho que essa é a grande sacada, né? De voltar a fazer um programa de exercício, porque a gente não depende de uma academia, de ter que se deslocar para algum lugar para fazer o programa.
de treinamento e voltar. Tem exercícios que podem ser feitos em casa e tem exercícios que podem ser feitos com o bebê também. Então, exercícios de agachamento, de afundo, né? Você pode fazer com o bebezinho ou segurando o bebê ou até mesmo usando o sling, que ele é um tecido grande, você tem uma amarração específica para o bebê ficar seguro. Você pode fazer os exercícios com o sling. É como também. se fosse aquela bolsinha de canguru Como que a mãe fosse. que leva na frente. Isso. E não tem Exatamente. perigo para o bebê? Não, para o bebê não, tá? Tem que sempre tomar cuidado com a postura também, né? Por isso o ideal é fazer exercícios com acompanhamento profissional, né? Com certeza. Mas tem alguns exercícios ali que a gente selecionou que vão ficar bem bacanas que a mamãe já pode fazer em casa. A Thalita separou aqui alguns exercícios, claro, com uma mãe que teve um bebê recente de 3 meses, e a gente vai acompanhar aí como é que são esses exercícios. O exercício principal para fortalecimento de abdômen após o parto, tem que tomar muito cuidado para não fazer os exercícios tradicionais de abdominais, tá? Eles podem piorar o quadro de diástase. Então, o que a Cíntia vai fazer agora, vai fazer um exercício respiratório para ajudar a fortalecer os músculos mais internos. Vamos lá, Cíntia? Vai inspirar, abrindo bem as costelas, e ao expirar, fecha a costela, contrai o abdômen e segura o xixi. E mantém, 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 descansa. Vamos tentar mais uma vez. Inspira, abre a costela, solta o ar e aperta o abdômen, como se a parede abdominal pressionasse os órgãos internos. E segura o xixi também para contrair o períneo. Descansa. Mais uma vez. Inspira. Solta o ar, contrai, segura, 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 contrai períneo, segura, 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 descansa. É muito comum, depois da gravidez, a mulher ter diástase, que é o afastamento dos músculos reto-abdominais, e gera esse afastamento que pode gerar dificuldade de contração de abdômen e, consequentemente, sustentação da coluna. Tá? Então, para ver se você tem diástase, existe um teste bem simples para fazer. Então, você vai flexionar o tronco como se fosse fazer um abdominal e você vai perceber aqui no meio do abdômen se existe afastamento, tá? Do reto abdominal. Existem três maneiras da gente perceber a diástase. Se ela está afastada, e aí às vezes tem 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos, tem que ver o comprimento dessa diástase. Às vezes ela fica na parte superior do abdômen, às vezes na parte inferior, e também a profundidade, tá? Então, se apertando o dedo o abdômen afundar, é porque existe diástase, né? Se ele está aberto muito para cima, muito para baixo, e também quanto de largura que existe esse afastamento. Pode descansar, Cíntia? Então, essa avaliação inicial, ela é importante para saber que tipo de exercício que pode ser feito. Se a diástase está muito extensa, exercícios tradicionais podem piorar o quadro de diástase, tá? Então é muito importante fazer os exercícios respiratórios primeiro para gerar um fortalecimento interno do abdômen e depois partir para os exercícios tradicionais. O abdômen da Cíntia está bem fechadinho já, tá? Ó, ele não tem muita profundidade, não tem muita largura, tem só um pouquinho de afastamento aqui na região do umbigo, tá? Mas já está liberada para fazer todos os exercícios. Depois de conseguir fazer o exercício respiratório, você pode fazer esse mesmo exercício com a flexão do tronco, tá? Então vai fazer a inspiração, expiração e sobe contraindo o abdômen, segurando o xixi também, nesse exercício de abdominal. Mantém até expirar totalmente, desce, descansa. Emenda mais um. Inspira, sobe, contrai.
Vai sentir a contração de reto abdominal e dos oblíquos também, como se toda a parede abdominal contraísse e pressionasse os órgãos internos. Mais uma vez, inspira, aperta, segura, 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 descansa. Antes de engravidar, eu fiz uma maratona, né? Então, e sempre associada ao treinamento funcional. E aí, durante a gestação, eu fui orientada apenas a fazer pilates, devido à gestação mesmo. E foram os 9 meses de pilates. E aí veio o parto, né? E já pensando numa qualidade de vida para mim também, em bem-estar, saúde. Eu respeitei os 40 dias do pós-parto, tudo isso sob orientação médica, mas somente do segundo para o terceiro mês do meu bebê é que eu voltei aos exercícios sob supervisão da Thalita e com exercícios voltados ao pós-parto para me ajudar todo nesse processo. Thalita, adorei os exercícios, eu acho que dá sim, né, para a mãe fazer sozinha ou com o bebê, mas sempre com acompanhamento. Eu queria que você deixasse uma dica final então para as mamães aí que estão assistindo o programa. O que você diria, tipo uma motivação, né, para elas iniciarem aí um exercício? Bom, eu acho que o mais importante é respeitar o momento que a gente tá, né? Logo depois da chegada do bebê, assim, é um furacão, né, que acontece na nossa vida. Então, mas a gente não pode deixar de se cuidar também. Então, tirar 5 minutinhos, 10, 15 para cuidar de si, para a gente estar bem para cuidar do bebê. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Uma rede de apoios é importante, então às vezes ter alguém que realmente pode cuidar do bebê naquele momento, né? Para a gente poder fazer uma caminhada na rua, fazer mesmo os exercícios em casa, para a mãe se sentir melhor e consequentemente recuperar os quilinhos, mas principalmente fazer melhor para a cabeça, né? Eu acho que o exercício físico, além da parte física, ele ajuda muito para melhorar nosso humor, né? Para melhorar nossa disposição física. Então, de pouquinho em pouquinho, vai começar a colocar os exercícios na rotina e logo já vai engrenar. Tem que ser um pouquinho persistente e vai dar certo. Fica aí a dica então para vocês. Faça um exercício, leve o bebê junto. Olha só, ela tá falando a gente porque ela tá com esse corpite e ela teve um bebê agora recente, o Henrico, e que faz exercício juntos aqui com a Thalita. Muito obrigada, Thalita, adorei.